Voltamos com o Papo Direto, estamos falando com a psicóloga Carles Longo, ela que enfrentou o diagnóstico do Covid-19 e veio contando para a gente, trazendo aqui muitas informações sobre os sintomas que ela teve, o período da quarentena e a força que foi, né, o apoio tão importante que ela teve da família para fazer essa retomada. A Carla falou no final do último bloco o seguinte, da questão de começar a se movimentar, mesmo que devagar, e não ficar deitada, justamente porque o Covid, ele atinge principalmente o pulmão. Já foi também detectado através de estudos que ele atinge bastante o intestino e também o coração. Então, é preciso um cuidado extra justamente nessa questão, assim, realmente não ficar muito tempo deitada. Carla, por que você foi num médico, né, num consultório médico, e dali você fez o teste, e dali você já teve tanto o diagnóstico como o tratamento. Mas houve algum acompanhamento, ou você recebeu dicas, justamente esse tipo de dica, assim, olha, a hora que puder, levanta mesmo, não vai ficar muito tempo deitada, quando levantar, faz de repente um alongamento muito leve, não adianta ficar forçando nada. Teve isso? Quais foram as orientações que você recebeu nesse período? As orientações foram repouso, né? Que tinha que repousar bastante, fazer ingestão de bastante líquido, e manter aí sentada, né, quando possível, não permanecer muito tempo deitada por conta do pulmão, né? Essas foram as recomendações, e de isolamento aí absoluto, né? Como eu tenho essa possibilidade, né? As pessoas não sabem e moram em casas diferentes. Nós moramos numa casa muito grande, né? Eu moro aqui no Centro Histórico, aquelas casas antigas que vai de um lado do outro na rua, e que me possibilitava também, sem contato com a minha família, de eu tomar sol, né? Então, eu colocava a cadeira, assim, aquelas cadeiras de praia, e ficava deitada lá um pouco, tomando um pouquinho de sol, um pouquinho de ar puro. Isso me fez muito bem, só que para quem não tem essa possibilidade, quem mora num apartamento, quem mora numa casa menor, não pode, não deve ir na rua, né? Então, isso fica complicado, né? Mas eu tive essas orientações aí que foram bem importantes. Como é que foi a retomada de trabalho aí? Você já conseguiu retomar? Ainda está na fase do repouso? Ainda está tomando um pouco de cuidado? Ou já conseguiu fazer uma retomada aí de alguns atendimentos? Como é que tem sido isso? Eu fiquei 2 semanas, né? Uma semana aí que eu fiquei bastante debilitada, outra mais me recuperando. Na terceira semana, eu já pude voltar depois de 5 dias que os médicos haviam me liberado. Voltei gradativamente, né? Não marquei a minha agenda, o horário aí, que a gente atende uma média de 8 pacientes por dia. Então, eu marquei 4 e fui aumentando para essa semana agora, né? Então, a gente foi devagar, né? Tem que ser devagar, porque é bastante cansativo. Consultório de psicologia, as pessoas pensam assim, quem é psicólogo, seu trabalho é muito fácil, só ficar conversando e sentado, né? Tem um gasto energético muito importante, a gente gasta muita energia num consultório, né? Porque trabalhar com a mente, o cérebro, fazer amarração teórica, e às vezes a gente tem que fazer intervenção e falar, e como eu te falei anteriormente, falar te traz tosse, que eu retomei aí de uma forma gradativa, lenta, que não adianta, Luciane, você achar que você vai voltar no teu ritmo normal. Claro que isso vai variar de organismo para organismo. O meu precisou desse tempo e está precisando. Amanhã, por exemplo, eu só vou atender no período da tarde, já não vou atender de manhã, porque hoje a minha agenda foi até mais tarde. Porque no meu ritmo normal eu vou até às 7h30 da noite, e no outro dia, 9 horas da manhã, eu já estou novamente, né? E vai até 7h30 da noite. Então, É agora só dando uma puxado. segurada. Me diga uma coisa, a gente sabe, a gente está vivendo hoje, Paranaguá, infelizmente, está aí com um número razoável de óbitos. E o hospital regional, que é a referência no litoral, não atende só Paranaguá, litoral,
A situação meio que talvez acabe se repetindo no Hospital Paranaguá, que também tem alguns leitos para esse tipo de atendimento, mas existe agora aquela preocupação, meu Deus, aquele medo, né, das pessoas. Caso eu tenha Covid, será que eu vou ter leito até para eu, né? Porque fica esse pavor com tanta informação. O que é que você diria para uma pessoa desesperada e já com esse nível de ansiedade, já se preocupando antecipadamente com uma situação? Agora, um pouquinho juntando a psicóloga com a paciente de Covid. A minha resposta aí é 100% na psicologia, inclusive eu tomei isso para mim, né? Esse pensamento, ele existe, tá, Luciane? Você pensa, poxa, quando eu sentir a dor no peito, será que eu vou evoluir para um respirador? Será que vai ter respirador? Quantas pessoas, né, estão aí acometidas pela essa doença nesse momento? Isso é real. A questão é a seguinte, nós não temos controle sobre isso, né? Eu, enquanto paciente, não tenho controle sobre isso. Essa é uma responsabilidade dos médicos. Nós temos que acreditar que eles vão entender o que são prioridades naquele momento. Então, uma mulher de 43 anos, que é mais jovem, vai ser aí a que vai ocupar agora, ao invés de um idoso. Essa não é uma decisão minha, é uma decisão dos médicos, né? E é assim que são definidas as coisas. A gente não pode ficar fantasiando, e eu até brinco sempre, né? Eu não gosto de água com açúcar para ninguém. A realidade é essa, né? Então, eu falei, eu não tenho controle sobre isso e eu tenho que esperar. Se eu tenho 43 anos, vem um de 20 anos, talvez o de 20 seja o que vai ocupar esse leito aí, né? Como eu posso ocupar o de uma pessoa mais velha. Enfim, quando a gente não tem o controle, a gente tem que fazer as pazes e acreditar. Eu até digo assim, que quem é da oração, que ore, quem é da reza, que reze, quem é do amor, que ame, quem é do respeito, que respeite, porque a gente não tem o controle sobre isso. Isso faz com que a gente fique doente mais facilmente, mais rapidamente, porque um quadro de ansiedade que traz palpitação, falta de ar, para uma doença que já é de pulmonar, não vai te ajudar em nada. Então, assim, né, reza, ora, pensa, que os médicos eles estão bem preparados, eu acho que a cidade está toda preparada, o mundo está preparado, né, Luciane? Feliz nós que conseguimos controlar aí, né, com as medidas que o município tomou de segurar, e hoje nós estamos mais estruturados e os médicos estão compreendendo um pouco mais sobre o vírus. Então, a gente já vai para o hospital, ele já tem uma noção maior do que é, diferente do que era nas primeiras semanas, que nós não sabíamos como o vírus se comportava. Nós e os médicos. Então, hoje, eu acho que a experiência da equipe da área da saúde está bastante vasta e aí possibilita, né? E eu acho que vale também, Luciane, a orientação para as pessoas que sentem os sintomas, não negarem, porque a possibilidade de cura inicial é muito maior, né, do que eu ficar procrastinando e vou daqui uma semana e já estou com o pulmão aí com um percentual bastante importante comprometido. E aí a situação, você vai ter que concorrer por um respirador, né? Não demore mesmo, ficou na dúvida, procure uma unidade de saúde, procure um médico, diga o que está sentindo. É melhor tirar a dúvida do que ficar esperando uma piora do quadro. Para a gente estar aqui finalizando, Carla, me fala como é que foi essa virada, assim, você falou muito, inclusive na mensagem que eu acompanhei do aniversário, né, a família parece ter sido o teu porto seguro, a tua âncora, né, aquilo que te ajudou a se manter estável para poder buscar, de repente, mais força ainda dentro de você para buscar essa melhora. Foi isso mesmo? Como é que você internalizou isso? Como é que você processou isso na tua mente? Até como dica para as pessoas que vivam uma situação parecida. Ela me faz chorar, ela me lembra daquilo, ela me faz chorar. Eles foram, assim, vitais para minha recuperação.
né? O dia que eu olhei os meus filhos na porta do meu quarto, bastante agitados, a minha mãe andando para lá e para cá, bastante agitada, esse para mim foi determinante. Falei, não, eu não vou perder para esse vírus, não. Eu não admito morrer de coronavírus. Eu tenho que ver os meus filhos se formarem. Não é justo com a minha mãe ela me enterrar, né? A palavra aí, a frase é pesada, não é justo com a minha mãe. Eu tenho que levantar, eu tenho que fazer alguma coisa e é possível de fazer alguma coisa. Eu levantei, tomei banho, lavei meu cabelo e eu me olhei no espelho e falei, meu Deus, como eu tô feia. Eu preciso me cuidar. E ali, Luciane, eu percebi uma coisa, que a beleza, né? Eu brinco com essa questão, mas assim, a beleza tá na vida, né? Quando você se olha, que tá aí os quadros de pessoas com depressão, que não tem força para se arrumar, que são taxados como relaxados, pessoas que não fazem nem o seu asseio, mas elas não conseguem levantar da cama. Né? Eu não estava com depressão, mas estava com Covid, e eu também não tinha essa vontade. E foi a minha família, a mensagem, as minhas irmãs todos os dias dizendo para mim, irmã, vai passar, calma. Né? O meu tio, bom dia, querida, como é que você tá? Todas as manhãs. Isso pra gente, assim, é curativo, cura. Te dá força, sabe? Te dá vontade de viver pra vida. E quem me conhece sabe que eu sou no 220, né? Falei, não, tá na hora da gente, como eu digo para os meus pacientes, chacoalhar a goiabeira e vamos pra vida. E eu me olhei no espelho e falei, Carla, bem-vindo à vida, você vai passar por isso. E eu consegui. Como é que estão teus filhos nesse momento, depois de passar aí por esse susto também? O que é que eles diziam, o que é que eles dizem hoje, depois dessa fase, né, de opa, agora estamos respirando, estamos aliviados. Gabriel diz assim para mim, mãe, se você morresse, eu teria morrido junto. Ah, meu Deus. E quantos anos ele tem? Quantos anos 23. ele tem? 23. E ele diz assim, mãe, você é minha rainha. E isso, a minha mãe fez promessa, né? Minha mãe adora aí umas coisas e ela adora tomar uma cervejinha. Ela falou, eu não vou tomar cerveja até o fim do ano aí para minha filha se curar. Essas coisas, assim, do outro se dedicar, se inclinar para você, né? O meu mais novo olhou para mim e falou assim, meio que me dando uma bronca, mãe, você tem que se cuidar. Ele estava falando do desespero dele, né? Isso é angustiante para a gente que é mãe. Mas também te dá uma força que a gente descobre dentro da gente, né? E que possibilita a gente passar por essa fase. O desespero da família toda, as minhas irmãs, eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, todos os dias mandando mensagem, todos os dias perguntando, né? E uma coisa que eu digo para os meus pacientes também, um consultório, que foi algo que me ajudou bastante, me deu suporte emocional. Cada conquista é uma conquista. Se hoje eu não tenho dor de cabeça, oba, hoje eu não tenho dor de cabeça. Vamos festejar isso. Né, de uma forma. Isso possibilita a gente valorizar e reconhecer a vida. Cada ganho é importante, não importa o tamanho, se é pequenininho ou é grande, é um ganho e merece ser contemplado. Né? Isso ajuda a gente também a superar. Eu gosto de falar que aqui em casa, assim, nasceu o dente, vamos comemorar, vamos fazer festa. Fez qualquer coisa, opa, perdeu o dente agora, está na fase de perder o dente, caiu o dente, ótimo, vamos comemorar também. E tem que comemorar mesmo, tem que celebrar cada coisa boa. Carla, você tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem final? Porque tudo que você falou aí, as dicas que você deu aí por último, comentando até, né?
essa força, esse apoio todo que você ganhou, e é muito importante para as outras pessoas também. De repente, quem está acompanhando, eu não estou com Covid, ótimo, mas você conhece alguém que está, então, ou não é Covid, é outra doença, não tem problema, passa a mão no telefone, manda uma mensagem, liga, faz alguma coisa, você pode ser o suporte, a força, a retomada, essa guinada na vida da pessoa. Então, fazer essa parte é muito importante. Tem alguma coisa para dizer, finalizar o nosso programa? Que as pessoas tenham cuidado, que elas se protejam aí, né, diante do vírus, porque esse é um vírus, pode vir outros, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Com a questão do preconceito, né? A gente tem que tomar o cuidado com o preconceito, foi algo que foi visto aí, eu li alguns artigos sobre preconceito, porque eu achei assim, bom, a gente é psicólogo, acaba fazendo leitura demais, às vezes, das pessoas, não, é uma questão aí mundial, né? Vários países tendo relatos de preconceito, de pessoa que não pega na mão da outra, que não abraça, ou que não beija. O período não é de pegar na mão, não é de abraçar, mas não é de olhar como se o outro fosse um bicho porque contraiu o coronavírus, né? Eu fico pensando, Luciana, nas pessoas aí que têm outros tipos de doença, vírus aí, como o HIV, que é para o resto da vida, né? Então, vamos pensar nesse processo empático de se colocar no lugar do outro, né? Se fosse com você, como que você gostaria de ser acolhido? Carla, bem-vinda à vida, ou sai de mim, coronavírus, né? Olha que forte, porque eu ouvi isso, brincadeiras, mas de pessoas que olharam para mim, sai de mim, coronavírus. Eu preferia que fizesse, Carla, bem-vinda à vida. Verdade. Eu acho que esse é o meu recado. Fica a dica e fica esse recado bem importante e impactante. Carla, mais uma vez, muito obrigada por estar participando aqui do Papo Direto, esse registro geral que a gente tem nas entrevistas desse momento da pandemia. Não é o momento que a gente gostaria de estar registrando, mas é um momento real, um fato que o mundo vive, e a ideia aqui é realmente trazer informação que sirva de lição para outras pessoas, que possa servir de exemplo e ajudar. Esse é o objetivo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço um carinho do convite aí, o carinho da forma como você conduziu, fiquei bastante à vontade e espero aí poder ajudar, né, as pessoas com essa entrevista. Com certeza. Papo Direto fica por aqui, te aguardo na próxima. Até lá.